Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Mandar uma dica no canal do Fala Veloso aí, nosso goleiro ídolo máximo, trazendo informações exclusivas pra gente, tudo da representação do Verdão, e esse calendário aí que vai ser muito pegado pra gente após a Copa do Mundo. E olha aí, foi também do TLD, trazendo tudo sobre Danilo, é isso mesmo, cada vez mais perto do Verdão. Também uma info quente aí do Thiago Almada e muito mais do mercado do Verdão. Fique até o final do vídeo, deixa seu like e deixe no comentário a opinião de vocês, vambora lá. 41 pontos, vai enfrentar o Coritiba daqui um mês. É o primeiro jogo depois da volta da Copa do Mundo, porque o Palmeiras joga no dia 22 de julho, então, né? No dia 1º de agosto, uma semana depois, já tem jogo da Copa do Brasil também, Palmeiras e Fortaleza. O jogo é em casa. Ah, lembrando, hein, tem ingresso, hein? Vai ter ingresso para o confronto da Libertadores, da Copa do Brasil, que o Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza. Vai ter ingresso do jogo da Libertadores, dia 12 de agosto tem jogo da Libertadores também, Palmeiras e Cerro, só para lembrar vocês, tá? E a gente vai estar aqui sorteando, dando de presente para vocês um par de ingressos para o jogo do Fortaleza, que é no Nubank Park agora, e do jogo do Cerro Porteño também no Nubank Park. O Palmeiras vai jogar e você vai estar lá acompanhando o jogo de camarote da M7, meu amigo André, que dá esse presentão pra gente e a gente passa para vocês, tá? Então fica ligado por aí. Se inscreva no canal e siga a M67 também, ó, M67.negócio lá no Instagram. Você precisa conhecer melhor a M67, que pode ser seu parceiro também. Então falta um mês para o Palmeiras voltar a jogar, faz tempo, hein? Que foi o último jogo contra a Chape, já faz tempo. E ainda falta um mês. Quanto tempo sem ver jogo do Palmeiras, hein? E ainda falta um mês, então, para o Palmeiras voltar a jogar. O primeiro jogo é contra o Coritiba, lá em Curitiba. O último jogo, olha só como tá picado, né? O último jogo do primeiro turno, 19ª rodada, último jogo do primeiro turno, o Palmeiras 7 pontos na frente do segundo. Mas problemas não vão faltar quando o Palmeiras voltar da Copa do Mundo e começar, né, se preparar para esse jogo. Suspensos. O pessoal tem caprichado lá no STJD, hein? Barbosa, que estava jogando pelo Botafogo, o jogo contra o Flamengo foi lá em março, está suspenso, não pode jogar, não pode estrear pelo Palmeiras, porque já está aqui, né? Então vamos suspender, está suspenso. O Alan, por um pisão, lembra o jogo da Chape? O Alan foi julgado rapidinho. O Barbosa não, demorou 3 meses para tomar mais um jogo, para estrear no Palmeiras, não vai estrear. O Alan, um pisão, cartão vermelho e caiu no STJD, 2 jogos pro Alan. 2 jogos por causa de um pisão, não era nem para ser expulso. Não era nem para ser expulso, o Alan tá fora da volta aí depois da Copa do Mundo. E o Paulinho que fez um gesto lá, obsceno, não deveria, né, Paulinho? Mas tudo bem. Aí foi absolvido, mas recorreram, né? O STJD recorreu e o Paulinho está suspenso também para o retorno do Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né? Bom, do Flamengo não deve ter ninguém, né? Eu nem olhei para falar a verdade, mas não deve ter ninguém suspenso. Porque lá é o queridinho, né? O queridinho não tem ninguém. Mas o Palmeiras tem 3 jogadores suspensos e mais lesões, né? O GFT está praticamente fora da temporada, mas o Arthur está voando, esse moleque está jogando muito. E o Vitor Roque, que ainda a gente não sabe como será essa volta aí depois da parada da Copa do Mundo. Acho que teve tempo, né? Acho que teve tempo para se recuperar. Vamos ver como é que volta o Vitor Roque. O Vitor Roque jogou muito pouco esse ano. Vamos estar aí no final de julho, quase agosto, e o Vitor Roque precisa voltar, né? Precisa voltar, precisa jogar, faz falta, e precisa estar bem para fazer os golzinhos do Tigrinho lá. Vamos ver como volta o Tigrinho. E também o Piquerez, né? Mas o Piquerez já está à disposição. Eu vi o último jogo aí, o Piquerez estava no banco contra Costa Verde, né? Não, Costa Verde não. Como que é o nome do time lá? Eu nem lembro mais. Cabo Verde, meu Deus do céu, Cabo Verde. Cabo Verde, o Piquerez já estava no banco, então não vai ter problema aí para o Piquerez poder voltar a jogar quando estiver de volta no Palmeiras. Aí o Arthur vai ter que esperar um pouquinho, né? O Jefté está machucado, o Piquerez volta, vai estar bem. E o Abel, apesar dos problemas aqui, que não são poucos, né? Mas vai ter mais jogadores à disposição, né? O último jogo contra a Chapecoense estava duro, hein? Tinha 10, 11 jogadores de fora. Agora vai ter a volta do Piquerez,
vai ter o Andrés de volta, o Gomes, aí vai estar legal para a gente dar sequência aí no Brasileirão com um time forte, reforçado, reforços vão chegar nessa janela e a gente vai estar aqui para contar para vocês, tá legal? O Palmeiras só quer o Danilo. O Palmeiras trabalha só para trazer o Danilo. E se não vier o Danilo, não sei se o Palmeiras vai atrás de alguém. Porque também, para vir o Danilo, aí o Palmeiras pode ser que abra mão de um dos seus volantes do elenco profissional. Mas, nesse momento, o Palmeiras só trabalha com a situação do Danilo e o Palmeiras segue se mantendo extremamente confiante pelo retorno do Danilo, até porque a gente sempre faz essa conta quando a gente abre as lives, porque sempre pergunta sobre o Danilo, mas até agora, dia 24 de junho, 10h35 da manhã, não houve nenhuma proposta de nenhum clube grande da Europa pelo Danilo e aquela proposta, entre muitas aspas, do Flamengo pelo Danilo, ela também não existe. Então, o Palmeiras só aguarda o retorno do Danilo da Copa do Mundo para fazer a sua contratação. Alô, Oliveira, gostaria muito de ver no Verdão Bitelo ou Claudinho. Mas, alô, Oliveira, você tem visto onde o Bitelo e o Claudinho? Porque são dois jogadores que Claudinho não quis jogar no Palmeiras porque quis ganhar dinheiro. Então, tanto fez como tanto faz o Claudinho. Sinceramente, não é esse jogador que todo acho que ele é, né? Não é um jogador que vai mudar o patamar do Palmeiras. Eu não sei. Ele é melhor que o Alan? Ele é melhor que o John Arias? Ele é melhor que o Flaco Lopes? Não acho que seja melhor que esses caras. A gente também não veria muito eles no Palmeiras. E o Bitelo, cara? O Bitelo tem feito no glorioso futebol ucraniano que dê alguma credencial para o Bitelo chegar no Palmeiras com status que ele vai resolver alguma coisa. Então, são dois jogadores que vão chegar para compor o elenco. Dois jogadores seriam caros para isso. Então, eu não gostaria de ver, porque para mim eles não vão mudar em nada o nível do Palmeiras. Para mim eles não vão melhorar em nada o nível do Palmeiras, mas manter a mesma coisa que tem. No máximo eles podem ser um dedinho melhor que o Maurício, mas se um dedinho vai fazer com que eles tenham algum protagonismo dentro do elenco, eu creio que não. Sinceramente, são dois jogadores também que nem nas respectivas ligas que lá estavam, e o Bitelo ainda está, eles são, uau, que destaque, que jogadoraço de bola. Jogadores ok. José Borim, caso o Giai saia, existe algum lateral direito no radar? Não, e o Giai provavelmente não vai sair, porque não tem proposta pelo Giai. Não teve nenhuma proposta pelo Giai. A única coisa que teve foi o como querer saber quanto custa o Giai. Palmeiras falou, não tem preço porque eu não quero vender. Então, não tem nada envolvendo Agustin Giai para deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras neste momento, a não ser que alguém queira colocar mais de 25, 30 milhões de euros no Giai, e pode ser que o Palmeiras sente para conversar, mas nesse momento é óbvio que isso não vai acontecer neste momento. Então, Agustin Giai segue de férias em Capri, na Itália, e semana que vem ele retorna às atividades na academia de futebol. O Carlinhos mandando aqui, acho que a proposta do Flamengo é... O Carlinhos mandou aqui, pô, eu não entendi o seu começo aqui, mas depois ele manda. Até outro dia disseram que estavam sem dinheiro para investir pesado nesse segundo semestre. Acho que é só para embolar a negociação. Exatamente, é só para... O Palmeiras também é especialista em fazer isso. Finge que está atrás do jogador, não está. Aí o Palmeiras fala, eu pagaria tanto para esse cara, mas o Palmeiras não vai entrar nessa dividida só para aumentar o valor de mercado do cara. O Palmeiras já fez isso muitas vezes. É uma prática normal em todo o mundo. Você finge que vai atrás de um jogador só para inflar a negociação e o seu adversário direto ter que, na teoria, gastar mais dinheiro para trazer esse cara. E se você gasta mais dinheiro,
você vai ter menos dinheiro para repor uma outra peça. Então é só essa estratégia de fingir que você está botando seu time em campo para fazer essa negociação, só que você só está tentando inflar o valor do cara. É uma prática normal. E o Palmeiras também faz muitas vezes essa prática de mercado, de fingir que está atrás de alguém só para tentar aumentar o valor de mercado. O Palmeiras fez isso algumas vezes com jogadores que estavam no Flamengo, por sinal, né? Palmeiras fez a proposta que o Palmeiras fez pelo Bruno Henrique. O Palmeiras já sabia que o Bruno Henrique não ia aceitar. Ainda sobre seleção argentina, Almada tem proposta forte do Flamengo. Palmeiras observa de longe, mas ele ainda deseja ficar no futebol europeu. Porém, uma proposta maior ainda pode chegar aí do mundo árabe, pois o Al Ahly da Arábia Saudita, segundo o Germán Garcia, vem com uma proposta muito forte, cerca de 30 milhões de euros. Rapaziada, com todo respeito, 30 milhões de euros o Palmeiras teria que pagar para ontem. Almada é titular absoluto da seleção argentina e para o futebol brasileiro já demonstrou ser muito diferente. Eu acho que ele no meio campo do Palmeiras com 30 milhões de euros tá de graça. É muita grana, mas é um jogador que resolve. Eu traria sim Almada por 30 milhões de euros. Eu tenho um pouquinho de receio de que o Flamengo consiga contratar esse jogador, porque ele aqui no Brasil, repito, ele sobra. E lá no Flamengo, ele sobraria mais ainda, um jogador muito diferenciado. A gente não quer reforçar rival direto nas nossas competições, não é mesmo? Bom, agora nós temos algumas informações sobre a CBF. Tem uma muito boa, tá? Ótima notícia. A começar sobre as datas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou as datas aí do mata-mata das oitavas de final. Palmeiras enfrenta o Fortaleza no Nubank Park, dia 2/8, num domingo na Copa do Brasil. Olha que bacana, 16 horas. Primeira vez que vai ter Copa do Brasil durante o final de semana, sem ser a final, né? Jogo de volta em Fortaleza, no Castelão, dia 5/8, logo na quarta-feira seguinte, 9h30 da noite. E aqui estão as datas, horários e confrontos das rodadas 19 a 24. Então a última rodada do primeiro turno e o início do retorno já tem data, horário e local para que o Verdão consiga manter a ponta. Ótima notícia que a CBF trouxe agora há pouco é que ela mudou os horários do Brasileirão após a Copa do Mundo. Ela tirou aqueles horários noturnos de domingo que ninguém aguenta e também tirou os horários das 19 horas durante a semana que muita gente, o trabalhador, né, que enfrenta trânsito, que sai no seu horário comercial, não consegue também chegar para assistir no seu estádio. Então, a atualização já vale a partir da 19ª rodada, que eu trouxe para vocês, que é a última do primeiro turno. Não tem mais jogos às 19 horas e domingo o início no máximo de 19h30. CBF diz que a medida busca aumentar públicos nos estádios com base de estudos em desempenho por horário e debates com clubes sobre Liga Única. Por fim, Michel rescindiu seu contrato com o Palmeiras, um zagueiro promissor que estava emprestado ao Moreirense de Portugal. Ele teve o empréstimo encerrado pelo clube português e, ao mesmo tempo, não é mais jogador do Palmeiras, rescindiu com o Verdão. Segundo informações de Flávio Latif, o defensor ele encerrou seu vínculo com o clube português por conta de atos graves. Que isso, hein? O que será que aconteceu com o Michel, que era grande promessa da zaga da academia de futebol? E olha que situação complicada. Parece que vai pintar, ou já pintou, essa informação ainda não foi revelada, é do nosso palestra, né? Uma proposta pelo volante Luiz Pacheco do Palmeiras. Garoto que entrou e jogou muita bola, com pouca idade e quase nada, né? Quando a gente olha ali do ponto de vista da experiência. Pouca experiência, pouca bagagem no futebol profissional, né? De base ele tem muita, mas chegou e tomou conta da posição quando jogou, né? Pois é. Vai pintar uma proposta aí para o Palmeiras na casa ali, a gente imagina, né? Bom, valores não foram revelados, eu também não vou ficar sondando aqui. Mas uma proposta relevante porque fez o Palmeiras balançar. O Palmeiras também não deve continuar com o Luigi, tá? O atacante palestrino vai ser negociado. Isso não é nenhuma questão de opinião, é uma informação, tá? Assim como o Luiz Pacheco, que deve ter a proposta analisada.
Se o Palmeiras vai vender ou vai preferir ficar com o jogador e negociar o Emiliano Martinez, por exemplo, não sei. O que eu sei é que faz sentido, embora o M tenha jogado boas partidas agora no finalzinho da temporada, né? Da primeira parte da temporada. Bom, sobre Danilo, o que nós temos de oficial hoje? Qual é o acompanhamento que nós estamos trazendo, né? Absolutamente nada, tá? Escuro total. Eu até vi uma reportagem hoje dizendo que essa possibilidade do Danilo ir para o Flamengo é zero, é nula, tá? E que o Palmeiras ainda é o favorito para a contratação do jogador. Não temos nada de concreto. Tudo no campo da especulação no momento, tirando tudo aquilo que a gente já vem falando aqui no canal há muito tempo, não é verdade? Sobre Júlio Enciso, cada vez mais quente. As conversas estão acontecendo de forma rápida. E é óbvio, né? O Júlio Enciso é um jogador que já tem uma noção de como é a vida dos jogadores no Palmeiras, tem muitas amizades, o Maurício está ganhando muito espaço na seleção paraguaia, é uma possibilidade de mercado. E esse foi o de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações totais do Verdão. Veloso trouxe pra gente aí as infos, todo o nosso cronograma aí pós-Copa do Mundo. Já temos um jogador suspenso aí, né? O Barbosa. O Alan também foi julgado. Enfim, Paulinho pegou um jogo aí pelo jogo contra o Flamengo aí, fez o gol e comemorou e tudo mais. É complicado, né? Mas a gente vai ter uma sequência duríssima aí e ele atualizou tudo pra gente. Também o trechinho a gente trouxe aí do TLD com o Soler, falando bastante do Danilo. É isso mesmo. Para ele aí é só acabar a Copa do Mundo e que o Palmeiras vai vir forte pelo Danilo e já assegurou que não tem essa proposta aí do Flamengo. É tudo aquela questão de tentar valorizar o atleta para o adversário pagar mais caro, né? Então saiu nas últimas semanas que o Flamengo poderia estar na jogada e interessado pelo Danilo, mas Soler assegurou pra gente que o Palmeiras vai vir forte e no momento só tá focado no Danilo. E também aqui a Parmeira falando das novidades do Verdão. O Michel aí, o garoto da base, encerrou seu contrato lá em Portugal e também citou Thiago Almada, que tem fortes contatos aí com o Flamengo. O Flamengo pode fazer uma proposta muito forte, mas também tem contatos do mundo árabe e o Palmeiras também monitora a situação do atleta. E o aqui a Parmeira falou, para ele pagaria fácil esses 30 milhões de euros aí, porque é um jogador que viria no Brasil e jogaria fácil, já conhece o futebol aqui, né? Jogou muita bola no Botafogo. Então seria uma excelente contratação, jogou muito a última partida da Argentina aí, deu um corta-luz lindo aí pro Messi fazer um golaço, enfim, um baita jogador, né? E continuamos o vídeo aí com as infos também do Palmeiras 90 mais falando aí pra ele aí, é isso mesmo, pra alegria de alguns, o Luigi aí pra ele assegura que vai ser negociado nessa janela. Então o Palmeiras tem aquele negócio de bater as metas das vendas, né? E vai sobrar pros meninos da base aí, os garotos mais jovens, porque nosso presidente já assegurou que do time titular e dos que jogam com mais frequência, ninguém vai sair da equipe. Então a gente tem que bater essa meta, então pode ser que o Palmeiras negocie alguns atletas aí mais jovens. Então foi isso o vídeo de hoje, família Palmeiras. Não esquece de deixar seu like, deixe aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.